Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Esses caras aqui eram os melhores do mundo na década de 70, final da década de 70, Victor Korchnoi e Boris Spassky. Esses caras aqui, pessoal, esse rating tá errado, tá? Como assim, Rafa, esse rating tá errado? Era o rating deles da época, sim. No entanto, o que eu quero dizer com isso? Houve inflação de rating, esse rating não representa, né? Hoje em dia, com muito mais jogadores, muito mais partidas, houve uma inflação de rating. Então, galera, os estatísticos têm fórmulas para isso. Estima-se que um rating de 2.645 aqui em 1978 seja próximo de 2.800 se fosse hoje em dia, tá? E o Spassky aqui teria algo em torno de 2.760, alguma coisa assim. Eram os melhores do mundo na época. E a gente tá falando aqui do torneio de candidatos. Na final aqui do torneio de candidatos, Spassky contra Victor Korchnoi. Se preparem aqui para essa pérola da história do xadrez, que começa com o peão do rei. A Korchnoi, com seu óculos espelhado, né, anti-invasão mental, né, anti-hipnose, segue com E5, cavalo C3 foi jogado pelo Spassky, a abertura vienense, olha aí galera, imagina jogar a final do torneio de candidatos com essa abertura diferente, vienense. Aqui cavalo F6 foi jogado pelo Korchnoi e G3, vai para o fianqueto. D5 imediatamente ataca o centro, temos as trocas e aqui bispo G2 ataca o cavalo e permite aqui dobrar os peões, que é o que acaba acontecendo na partida. Notem que o Spassky não toma com este peão, afinal de contas ele está de brancas, não quer perder o roque, não quer perder a dama, não quer lutar pelo empate. Quem tem que lutar pelo empate talvez sejam as negras, então é melhor manter a dama no jogo. Bispo D6 foi jogado, cavalo em F3 e agora todo mundo faz o roque, e aqui o Korchnoi impede o lance D4 com essa grande força aqui, os peões em E5 e D5. É claro que é possível jogar o lance D4 agora, mas o Spassky tem outros planos. Prefere jogar com C3, aqui cavalo C6 foi jogado, cavalo D2 sai da frente do bispo, o cavalo pode ir para duas casas interessantes, aqui C4 ou E4, não dá para evitar os dois nesse momento, e além do que começa a existir essa pressão nas casas claras. O Korchnoi segue com o lance dama D7. Quando o jogador coloca a dama na frente do bispo, significa que ele vai jogar com o B6 e vai tirar o bispo por aqui, de forma que o cavalo vai continuar protegido pela dama e dando suporte para a casa de B7, ok? Então dama D7 deixa bem claro o plano do Korchnoi. Boris Spassky não quer facilitar isso não, segue com dama em F3 e esse lance coloca uma bateria nas casas claras e impede de uma vez por todas o lance B6. Por isso o Victor Korchnoi segue agora com o lance dama C7. Então é importante explicar essa questão aí do ataque nas casas claras, porque senão a gente acha estranho, dama D7, dama C7, já sei, foi mouse sleep, né? Ele errou ali, largou o mouse. Não, nessa época não tinha nem mouse, não tinha nada disso. Aqui é presencial, final do torneio de candidatos, tá? Então tinha todo esse tema. Agora que não é mais possível jogar B6, nem bispo lá, sai da frente do bispo, o bispo vai jogar em outros lugares e isso dá suporte também para buscar um F5 no futuro. Tá bom, beleza. Cavalo E4 foi jogado, Korchnoi quer manter o par de bispos, segue com bispo em E7 e aqui bispo em E3, colocando pressão no peão. Indo aqui, induzindo para um erro tático do Korchnoi. E o Korchnoi não cai nessa não. Por exemplo, o natural aqui é jogar um B6 para você proteger de uma vez por todas esse peão aqui de C5 que está bem atacado, mas não protegeria. Cavalo por C5 viria de qualquer maneira por conta dessa bateria, né, nas casas claras. E aqui então, por exemplo, depois de bispo toma, os bispos poderiam ser trocados e as brancas recuperam material com lucro numa posição como essa, porque tem um peão a mais e muito provavelmente podem encaminhar uma posição como essa para uma vitória. Bispos de mesmas cores, né, podem encaminhar para a vitória. Por isso, nesse momento, o Korchnoi não vai para o lance B6. E aí, o que ele faz? Vai tirar o cavalo? Vai fazer o que aqui? Segue com esse lance C4, né? Aqui ele está oferecendo a famosa formação espinha de peixe aqui para as brancas. O que é isso, Rafa? Formação espinha de peixe? Essa formação aqui, ó, dos peões triplicados. Recebe esse nome? Bom, a partir de hoje, talvez, se você gostou também, a gente pode começar a usar esse termo, né? Mas enfim, aqui esse nome não existe na literatura enxadrística, mas
Mas é legal, né? E agora é o seguinte, ele tentou triplicar os peões aqui do espaço, que claro, esses peões não são a pior coisa do mundo não. Inclusive já fiz partidas minhas com formação espinha de peixe que eu falo que é o ultra bom, né? Mas é fato aqui que, enfim, as pretas acabam ganhando um bom jogo depois de F5. Enfim, aqui uma pequena análise, né? Mostrando que as pretas realmente começam a ganhar muito espaço, começam a gostar da partida, apesar do peão a menos. Mas nada disso acontece, porque aqui o espaço que não quer ficar com a formação espinha de peixe, segue com D4, ganhando espaço no centro. E aqui um Vitor Korchnoi segue com o lance bispo E6, um lance que protege o peão do C4, protege a casa de D5 e conecta as torres, sem falar na proteção da casa de F7. Torre vem para a coluna D, torre vem para a coluna D, dama fica aqui na casa de E2, faz um ataque aqui para cima do peão do C4, sai da frente aqui da coluna F e da mobilidade. Agora, vale mencionar aqui uma coisa interessante desse lance bispo E6, né? Quando eu vi esse lance a primeira vez, eu falei, ué, as pretas fizeram de tudo para rasgar esse F5 aqui, me parece um bom lance. Tem um detalhe tático aqui que vale a pena mostrar, né? Aqui, depois de F5, as brancas teriam o lance cavalo G5. E esse lance já traz uma ameaça de jogar dama com cheque, depois ataque de cavalo e tudo mais, né? Então, é um ataque perigoso. As pretas provavelmente teriam que capturar essa peça. E aí poderia ir para essa situação onde as brancas têm o par de bispos. E para mostrar uma possível continuação aqui com E4, uma continuação bem interessante, né? Para não permitir o ataque lá em D5. Aqui depois de dama em E2 e H6, nessa variante parece que isso é uma variante boa para as negras, não parece? Mas aqui o espaço que teria essa continuação com um cavalo por E4, notem que esse peão também está caindo. E aqui então a gente teria um ataque muito interessante do Spassky, né? Então já recuperando peça imediatamente por conta da cravada aqui na coluna C, né? Então só para mostrar o nível técnico dos caras, né? Por que que o cara não rasgou um F5 aqui, o Korchnoi, e jogou um bispo em E6? Tá explicado, ok, galera? Bizarro, né? É realmente final do torneio de candidatos, os melhores jogadores do mundo. Pode crer que aqui o nível é pesadíssimo, né? Por isso, torre de F em D1, as torres vêm para a coluna D, e agora dama em E2 foi jogado. E agora, será que dá para rasgar aí o F5, né? Continua não sendo uma boa, né? F5 tá vindo aquela mesma ideia do cavalo G5, e depois aqui das trocas a torre estaria atacada, e se você fizer um bloqueio, de qualquer maneira, as brancas acabam lucrando aqui nessa posição, né? Por isso o bispo D5 foi jogado pelo Korchnoi, não F5, ele não está interessado nisso por enquanto. Aqui o Spassky segue com torre de A em B1, ganhando mais, né, atividade aí para a torre. E aqui seguimos com peão toma, torre de F em E8. Cavalo vem para C3, os bispos se encaram. E aqui o Korchnoi fica um pouco feliz de se livrar do poderoso bispo aqui do Spassky. E a partida segue com o lance cavalo em A5. Uma outra possibilidade seria jogar com bispo G5, tentando tirar proveito aqui da cravada na coluna E, né? Enfim, mas a partida seguiu com o lance cavalo em A5. Seguimos com dama em F3, essa dama fica aí em E2, F3, E2, F3, cara crachá. Mas a dama aqui dá suporte para o cavalo na casa de D5, que é bastante interessante, e também coloca uma forte pressão aqui na coluna B. Por isso o cavalo C6 foi jogado, e agora o que fazer aqui, né? Será que é hora de jogar o lance cavalo D5 aqui nessa posição e atacar aqui as peças? Na verdade não. Aqui depois de dama D7, por exemplo, o cavalo toma e torre toma, as pretas têm uma boa pressão para cima do peão isolado, e se você jogar do peão aqui da coluna D, e se você jogar um C3 aqui, B6, que problema as pretas têm nessa posição, né? Ah, Rafa, mas é um peão passado. De fato é um peão passado, mas é difícil dar suporte para o avanço desse peão. Com um bispo de casas escuras, a próxima casa é uma casa clara, não tem muito como progredir. Por isso, meus amigos, a partida seguiu com o cavalo em A5. Agora o Spassky segue com o lance A4. E aqui B6, finalmente as pretas conseguem jogar esse lance B6, amenizando os ataques na coluna B e dando suporte para o cavalo, que no momento está numa boa casa, numa casa interessante. Dama em F3 mais uma vez foi jogado, dama D7, torre passa aqui para a casa de B5, uma torre que se torna bastante ativa e flexível. Cavalo B7, temos o lance bispo em F4, dominando aí as casas escuras, e aqui o cavalo vem para a casa de D6. E o Spassky decide se abster do bispo de casas escuras,
troca as peças para ganhar um tempo importante e seguir com o cavalo em E4 atacando o bispo. O bispo volta para E7 e aqui C3, meus amigos. Esses caras jogam demais. Por enquanto o centro estabilizado, G6 foi jogado e aqui G4 pelo Spassky, cara, que lance assustador. Começa imediatamente um ataque na ala do rei. Torre F8 foi jogado pelo Korchnoi, torre de D vem para a coluna B, caramba, e agora? Aqui a gente fica pensando se não é hora de rasgar um F5, né? Não foi assim que seguiu na partida, mas poderia seguir dessa maneira. Talvez aqui com chances para os dois lados, uma continuação bem confusa com os reis expostos, ambos os reis expostos, e a gente não tem muita certeza do que está acontecendo numa linha como essa. O computador fala que está um pouco melhor para as brancas, ainda assim é bastante confuso. A partida seguiu com A6 aqui pelo Korchnoi, com uma ideia interessante também. Ele quer jogar o F5 sem ter a possibilidade do torre F5, ele desvia aqui, ele provoca a torre por B6 que foi jogada na partida, rasga o F5 e depois das trocas a dama está atacada, a dama vem para casa de E2 mais uma vez, dama F3, dama E2, dama F3, dama E2 e aqui cai o peão de A4 protegendo os outros dois peões, né? Aqui de A6 e de C4. No entanto, Spassky segue agora com torre B7. Aqui torre E8 foi jogado protegendo o bispo e agora a torre C7 abrindo alas para a outra torre poder jogar. Mas agora o Korchnoi segue com o lance bispo D6. E aqui, meus amigos, as brancas têm um lance escondido aqui, uma pérola. O lance jogado foi torre por C4, a gente já vai ver como é que segue aqui a partida. Mas se eu te perguntar qual você acha que é o melhor lance nessa posição, considerando que existe uma cravada aqui, que a sua torre está atacada, e o que jogar numa posição como essa, né? E é bizarro, galera, é bizarro. Mas o melhor lance da posição não foi encontrado, mas é quase impossível, assim, de... Olha, eu não sei nem se vai passar pela sua cabeça esse lance. Agora, se passou e você achou, posta aí nos comentários. A gente está à sua procura, o mundo está à sua procura. Agora é o seguinte, meus amigos. O lance seria esse lance alienígena aqui, torre B8, que não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido porque tá entregando aqui a torre, mas você poderia dizer que aqui a torre está defendida, o ponto todo é que teria cavalo em F6 no futuro. Ah, Rafa, mas não me convenceu não, você jogou uma capivarada aí. Depois desse lance aí, torre B8, você jogou o bispo por C7, não faz nenhum sentido. Aqui o melhor lance seria a torre por B8. E aí, como é que continua um negócio desse? Continuaria com cavalo por D6, atacando essa torre, ameaçando a casa de E6, ameaçando sequências de checkmate, né? Uma linha maravilhosa. E aqui teria a torre G5 no limite, salvando a torre. E depois de mais alguns lances aqui, ó, o rei vai escapando. E agora a torre está atacada, a casa de E6 está atacada. E não restaria outra oportunidade senão sacrificar mesmo essa torre. Mais um cheque aqui e tentar ir para um checkmate, né? Mas as brancas teriam esse lance aqui. Vou voltar para mostrar. As brancas aqui, você poderia pensar em jogar rei H6, afinal de contas o checkmate não existe, a dama está segurando a casa de H5. No entanto, o rei H6, dama por C7, traz uma posição equilibrada. E se você cobrir aqui em C5, meus amigos, a posição empata, é loucura isso, né? Porque você abre acesso à casa de D8. Então essa posição aqui, por isso que essa variante é muito difícil de achar, né? Algo que teria que ter calculado depois do torre B8. Agora, como eu falei, se você encontrou essa linha inteira aqui, inclusive com o cavalo B5, conta pra gente. Nós estamos te procurando, é verdade. E aqui, por exemplo, torre C5 empataria com dama D8, cheque, dama por D6, vai para chances para os dois lados. Então aqui teria que jogar o lance cavalo B5 para jogar a dama para longe da diagonal de casas escuras e agora sim, não torre cobre, mas rei H6 com ameaças aqui de sequência de checkmate. E aí, para defender isso, teria que jogar um torre E8 para não deixar a dama vir aqui para casa de E6. E aqui renovaria-se a ameaça. E a única maneira de evitar isso seria tentar trocar as damas via F5 ou H5, por exemplo. E depois das trocas a gente teria um final melhor para as brancas. Por isso, o lance torre B8 era o melhor lance aqui da posição. Esse lance aqui mentiroso, que é impossível, né, de ser jogado esse daqui entre seres humanos. Talvez, vai. Impossível é uma palavra meio forte, mas... é muito improvável, né? Será que o Carlsen jogaria? Será que Bom, o Kasparov jogou coisas desse nível, né? A imortal dele contra o Topalov é uma coisa um pouco assim, alienígena, né? É possível sim, mas é muito difícil. Bom,
O fato é que a partida não seguiu com esse lance alienígena e sim com o lance torre por C4. Os computadores não gostam, falou que tinha que ter jogado aquele torre B8 lá. Mas esse lance é bem interessante porque ataca a dama. E aqui agora a partida seguiu com o lance do Korchnoi torre por E4. E esse lance aí faz bastante sentido, mas ele perde qualidade. A ideia é desviar a dama para capturar a torre. Legal, e se você capturar a dama, eu estou capturando a sua dama também e ganhei material. Então esse lance faz bastante sentido, mas ele não conta com esse lance intermediário, né? Então esse lance aqui é o que pegou o Korchnoi de surpresa. O que jogar nessa posição? Talvez o único lance aqui seja voltar a dama, né? Talvez esse seja o único lance da posição. A torre no limite está controlando a casa de F6, né? O cavalo gostaria muito de vir para cá, mas seria o melhor lance. E a partida poderia seguir das mais diversas formas, das mais diversas complicações. Mas, no entanto, entretanto, todavia, a partida seguiu com torre por E4. E agora o Spassky ganha um pouquinho aqui de chance com torre cheque, rei G7 e dama por E4. Tem uma qualidade a mais o Spassky, mas nada fácil. Dama em A2, ataca a torre, ataca o peão de F2. Torre faz a proteção, dama vem para F7, F4 jogado pelo Spassky. Que lance maluco é esse? Será que não dá para tomar? A ideia toda é ganhar essa ameaça, ganhar um tempo, né? E fazer o bispo, por exemplo, voltar para a casa de D6 e aqui provocar uma série de trocas, expor o rei do adversário. Uma sequência muito bacana aqui do Spassky, esse lance F4, né? Muito bonito o lance. A partida seguiu com torre H5 e agora a torre em E8. Mais uma vez, o bispo tem que ficar aqui guardando a casa de E7. E agora, dama vem para B3, é assustadora a situação aqui. Torre em E6 ataca o bispo, dama B2 com cheque, dama volta para defender, dama vai lá para B8 e aqui dama centraliza em E4. Dama B2 cheque, dama vai lá para D8 e aqui eles concordam no empate. Brincadeira, nada disso, o Spassky não quer empatar, segue com torre E4. Ele quer jogo, traz mais uma defesa para o peão e aqui torre B5 foi jogado. Spassky, toma cuidado aqui, toma cuidado, por isso torre F2 foi jogado, não permitindo torre B2, dama B7 e aqui dama em F3, mais uma vez o lance dama F3, será que ele vai jogar dama E2 de novo e depois dama F3 de novo? Enfim, a partida segue com dama C8 e agora H3, controlando um pouco mais a casa de G4, a partida segue com A5 e aqui o lance brilhante do Spassky. Alguns lances são bons, mas como progredir aqui? E esse peão passado aqui do Korchnoi, é perigoso ou não é? É muito perigoso, né? Então, como será que a gente pode jogar contra esse avanço aqui do Korchnoi na ala da dama? E aqui, então, o Spassky vai para uma ideia brilhante. Ele vai para o lance torre E5, meus amigos, e aqui não tem jeito, é difícil de você não capturar essa torre suculenta que acabou, né, de ser oferecida aqui no meio do tabuleiro. A ideia toda é se livrar desse defensor do rei e começar um ataque bombástico na coluna F. Por isso a partida seguiu com o bispo toma e agora peão toma. E aqui dama em F5, tenta trocar a peça, tenta ir para um final, e aqui já é possível você tomar e jogar um rei F3, provavelmente deve já ir para um final vencedor, mas aqui o Spassky segue com C4, disparando batalhão de peões, torre B4 ataca o peão, mas torre E3 agora ataca a dama, não dá tempo de capturar o peão de C por enquanto, dama C8, coloca forte pressão, e aqui o Spassky fala, pode levar esse peão, ele é seu, desde que eu melhore a posição do meu peão, torre por C4 foi jogado, mas agora o bonito zigue-zague que faz aqui o Spassky. Começando com dama em E5, olha que bonito aqui o lance. Ele vai fazer esse desenho aqui, ó. Vamos mostrar aqui esse zigue-zague aqui, ó. Dama cheque foi jogado, rei vem para H6. Dama F4 com cheque, joga o rei para G7. Dama F6 com cheque. Aqui é possível jogar rei G8 e 7, as brancas vão ganhar. Por isso o rei H6 foi jogado, mas continuou o zigue-zague com dama em H6. E nessa posição, meus amigos, Viktor Korchnoi levando checkmate. Abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, tem mate em 2, né? Rei G7, torre F7, seguido de dama H7, vai finalizar aqui a partida. Uma partida emocionante aqui entre Boris Spassky e Viktor Korchnoi, com uma boa precisão, né? Tivemos aqui 88.3 para o Spassky, 80.3 para o Viktor Korchnoi e com direito a lance brilhante, né? Que foi o lance torre E5, muito bacana, né? Que partida
interessante, histórica, né? 59 lances aqui de pura emoção. Se você chegou até o final dessa partida aqui, 20 minutos, parabéns. Você realmente gosta de xadrez, né? Meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!